Jesus quer conservar para si o monopólio da escolha daqueles que devem servir no governo da igreja. Ele mesmo já tem antecipadamente, desde o ventre, escolhido aqueles que hão de servi-lo na sua obra e tem preparado as obras que lhes cabe fazer para que andem nelas. Portanto, ninguém deve ser separado para ministro sem que haja plena certeza de que verdadeiramente tem sido chamado por Deus. Paz, eu sou o pastor Wellington Sales e agora daremos início às nossas considerações a respeito da lição de número 7, o ministério da igreja. Para início de conversa, nós precisamos considerar, em primeiro lugar, que a igreja é uma instituição poderosa em Cristo. Segundo lugar, se reconhece que há a necessidade de se estabelecer uma espécie de administração deste poder. É nesse sentido que nós estudamos os modelos dos governos da igreja. E, em terceiro lugar, se compreende a necessidade de saber quem Deus escolheu para administrar e aplicar de maneira benéfica, abençoadora para a saúde da igreja o seu próprio poder. Compreendendo que a igreja é em Cristo uma instituição poderosa, se compreende a necessidade de administração e se compreende também esta obra provedora de Deus de escolher pessoas para administrarem de maneira específica este poder da igreja para o bem de todos. Vamos à nossa introdução e, como sempre nós fazemos esta consideração, vamos analisar, por assim dizer, alguns princípios que podem ser recolhidos, eu diria assim, da nossa introdução. E o primeiro princípio, eu diria, a primeira informação que nós observamos na introdução da lição de número 7, o Ministério da Igreja, é que existe uma diversidade ministerial. Nós veremos no decorrer da lição que não existe apenas um chamado, um dom ministerial, mas existe uma certa variedade que, é claro, corresponde à variedade de demandas e à natureza diversa dos dons do Espírito em geral. Se nós observarmos as diversidades de dons espirituais, de dons de serviço e de dons ministeriais, nós vamos concordar que a diversidade é uma característica desta ação abençoadora e provedora de habilitações por parte do Espírito Santo, que é a entrega dos dons espirituais. Portanto, há ministérios em suas diferentes funções e ofícios. Segundo a informação que a gente retira da nossa introdução, é que existem responsabilidades morais. A Bíblia não apenas apresenta a necessidade de quem tem um dom ministerial de esmerar-se, trabalhar para que ele seja o mais hábil possível do ponto de vista, eu diria, técnico, no desenvolvimento, na desenvoltura do seu dom ministerial. Mas, ao lado disso, existe a necessidade de habilidades, entre aspas, morais, virtudes, responsabilidades, que antes da habilidade, eu diria, técnica, comprova, estabelece, torna digna as competências técnicas, que são as responsabilidades morais. Não é apenas habilidades funcionais, mas como se deve exercer, conduzir e executar a obra do ministério. As qualificações que biblicamente são exigidas para o exercício do ministério. Em terceiro lugar, a terceira informação que nós conseguimos conceber, apreender na nossa introdução ainda, é a necessidade do entendimento da universalidade sacerdotal.
todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Mas o que tem a ver o estudo do ministério da igreja com o estudo da doutrina da universalidade sacerdotal dos crentes? Tem a ver que é necessário compreender que, muito embora Deus escolha pessoas específicas para serviços específicos e os habilita especificamente para esses serviços, eles não são melhores do que ninguém e eles não são os mais hábeis para ter algum tipo de comunicação espiritual com Deus, e os leigos, os comuns, que porventura não tenham nenhum tipo de dom ministerial, estão do lado de fora, estão impossibilitados, portanto, na escala de valorização ou na escala de acesso de comunhão com Deus, eles não têm competência, e essa competência é única e exclusivamente destes que são escolhidos especificamente por Deus. Por isso, é uma doutrina que precisa ser estudada também no estudo do ministério a título de cuidado, para que nós não voltemos no tempo antes da Reforma Protestante e façamos dessa doutrina bíblica, o ministério da igreja, uma doutrina que serve como preservação do poder humano, financeiro e religioso. E, em último lugar, o que se pode absorver, se pode retirar, eu diria assim, da introdução da nossa lição, é a especificidade ministerial. Deus chama a todos. O chamado da salvação é para todos. Todos são chamados à diaconia, todos são chamados ao serviço, todos são dotados de algum tipo de dom natural, aquelas competências biológicas que são, é claro, explicadas em Deus, Deus as entrega. Tem dons espirituais, mas a verdade é que ao lado disso, Deus escolhe especificamente pessoas para serviços específicos, para suprirem demandas específicas, portanto, os habilita especificamente. As Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Diversidade ministerial, responsabilidade moral, universalidade sacerdotal e especificidade ministerial. São essas as informações que a gente pode absorver da nossa introdução, que são princípios importantes para o estudo deste tema que se relaciona, logicamente, ao estudo da doutrina bíblica da igreja, tecnicamente, eclesiologia. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, o ministério sacerdotal de todo crente. Como eu já disse antecipadamente, é saudável que o estudo do ministério da igreja seja acompanhado do estudo do sacerdócio universal de todos os crentes, para que não haja uma triste volta no tempo e a doutrina do ministério da igreja seja mal interpretada e, na verdade, seja utilizada para o estabelecimento de uma classe, de um clero, que com bases falsas, equivocadas, se mantém no poder e escolhe as pessoas que, como se entendia, eram comuns, eram leigas, não possuíam a habilidade de ter relação direta com Deus e por isso os melhores tinham esse livre acesso. Primeiro, sacerdócio do Antigo Testamento, não precisa nós considerarmos a verdade de que o sacerdócio é visto no Antigo Testamento, como nós veremos, é algo bastante antigo. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Eu adiciono isso ao fato de que não é apenas uma prática antiga entre os hebreus, mas entre tantos outros povos. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Preste atenção para isso, porque no estudo do sacerdócio no Antigo Testamento, nós temos dois momentos. O momento do sacerdócio antes da lei cerimonialista, de como deveria se praticar o sacerdócio, aí nós temos o protagonismo
dos patriarcas, eles são os personagens principais nesta atitude sacerdotal antes da lei cerimonialista, e no estudo do sacerdócio no Antigo Testamento nós temos o segundo momento, que é depois das leis cerimonialistas. Por exemplo, antes da lei cerimonialista, o sacerdócio era centrado nos patriarcas, até porque se compreende numa divisão dispensacionalista do plano de Deus, da relação de Deus com os povos, que era uma dispensação que marcava o protagonismo da relação com Deus com os patriarcas. Nós chamamos essa era, esse tempo de um relacionamento especial com Deus, de Deus com os homens, de era patriarcal. Então, o sacerdócio era assentado nos patriarcas, e tem Abraão como essa figura proeminente, importante. Antes da lei cerimonialista, o sacerdócio era marcado por epifanias, ou seja, revelações especiais de Deus. A atitude sacerdotal, a atitude de comunicação era, inclusive, protagonizada por uma atitude que vinha primeiro de Deus. Deus se manifestava, e se manifestava de maneira, inclusive, variada. Abraão é um exemplo disso. Deus se manifesta a Abraão com uma variedade comunicativa, eu diria assim, considerável, ora simples, ora complexa, mas se comunicava com Abraão. Então, se compreende que cada vez que Abraão tinha uma revelação especial com Deus, ele construía um altar. Inclusive, se não me falha a memória, salvo engano, Abraão, depois que Deus lhe apareceu em Harã, ele, depois de ter caminhado em obediência ao mandato de Deus, levanta um altar e coloca o nome do altar dedicação ao Deus que lhe apareceu. E também a terceira característica do sacerdócio antes das leis cerimonialistas, centrado nos patriarcas, é que ele era descentralizado. Não havia um lugar sagrado, um lugar em que o sacerdócio só deveria ser exercido ali. Os patriarcas têm uma característica nômade, uma característica de estabilidade, eu diria assim, geográfica. Não tinham um lugar específico onde eles exerciam seu sacerdócio, essa comunicação com Deus, essa ministração de serviço a Deus em favor da sua família, inclusive, era nos lugares nos quais Deus se revelava. É só lembrar da atitude de Abraão, que levanta um altar em Hebrom ao Deus que lhe apareceu, lembrar da atitude de Jacó, que levanta também um monumento em adoração a Deus, comunica com Deus no lugar em que Deus lhe apareceu, em Betel. Então nós temos esse primeiro momento da doutrina do sacerdócio no Antigo Testamento, antes das leis cerimonialistas, antes da organização legal que apontava quem deveria ministrar, como deveria ministrar, em que circunstâncias deveria ministrar e onde deveria ministrar. Então, nós já temos, depois das leis cerimonialistas, essa previsão legal. Não era qualquer um que ministrava. Tinha que ser comprovadamente da família de Arão. Não era de qualquer jeito que se ministrava. Tinha uma série, inclusive detalhada, detalhista, de princípios que deveria ser cumprido, inclusive princípios que se aplicavam à realidade biológica, corporal do sacerdote. Se houvesse, por exemplo, algum tipo de anomalia, o sacerdote não podia ministrar. Em que circunstâncias deveria ministrar? Obedecia-se, logicamente, um calendário, obedecia-se, logicamente, também um cronograma diário, e também obedecia-se um cronograma de tipos, de naturezas de sacrifício, e também, depois das leis cerimonialistas, não se podia adorar em qualquer lugar, ministrar um serviço em qualquer lugar, e aí nós vamos ver isso de maneira mais específica, em que Deus escolhe Jerusalém como o lugar de adoração, o lugar onde os sacerdotes deveriam ministrar. A evolução do sacerdócio
na antiga aliança é como se segue. Primeiro, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes, aquilo que eu estou acabando de dizer. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo a sua função, e aí nós temos os dois grandes exemplos, no mesmo contexto cultural, praticamente, Abraão e Jó. Em terceiro lugar, Israel, como nação, foi posto como sacerdote para outros povos, aqui já depois das leis cerimonialistas. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Sacerdócio no Antigo Testamento, dois momentos. Antes das leis, protagonismo de Abraão, os patriarcas. Depois das leis, protagonismo da nação de Israel. Quem exerce, como exerce, onde exerce, quando exerce o sacerdócio diante de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos considerar a prática do sacerdócio uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Nós fechamos, eu diria assim, o Antigo Testamento com essa doutrina muito bem esclarecida, a doutrina do sacerdócio, mas nós iniciamos uma leitura neotestamentária, uma leitura do Novo Testamento, percebendo ainda a presença da doutrina do sacerdócio. O que é que se observa aqui? Primeiro, a imperfeição do sacerdócio humano e a excelência do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio humano, o sacerdócio do Antigo Testamento, comprovou-se ineficaz, até porque era necessário, como se percebeu no Antigo Testamento inteiro, uma oferta permanente, repetida, para uma espécie de solução temporária para o pecado. Isso apresentava o fato de que chegaria o dia em que haveria uma oferta definitiva, um sacerdote perfeito, e de uma vez por todas o sacerdócio chegaria à sua excelência. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, ou seja, sua imperfeição, as repetições dos sacrifícios, a pessoa do sacerdote, a oferta que era o cordeiro oferecido em holocausto, apontam para uma excelência, apontam para uma perfeição, perfiguram simbolicamente a vinda do cordeiro, a vinda do sacerdote perfeito e, logicamente, a excelência do sacerdócio em Cristo. Em segundo lugar, nós entendemos que em Cristo se tem a universalidade do sacerdócio. Cristo estabelece a igreja como um reino de sacerdotes. Agora a igreja se constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Em Cristo Jesus, todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes ministram, ofertam a Deus de maneira direta, sem mediadores humanos. Se tem um contato, não precisa de um lugar específico, de uma maneira específica, de uma oferta específica, para entrar na presença de Deus, ministrar a Deus, e após ter ministrado a Deus, ministrar aos homens. Todos os crentes, portanto, são sacerdotes. Então se observa a imperfeição do sacerdócio humano e a excelência do sacerdócio de Cristo. Se observa que em Cristo se tem a universalidade do sacerdócio. E o que é que nós fazemos no exercício do sacerdócio? Oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos a comunhão direta com Deus. 5 atitudes que apresentam o exercício do sacerdócio universal de todos os crentes: oferecer, ministrar, interceder, proclamar e manter uma comunhão direta com Deus. Terceiro subponto do primeiro ponto:
uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. E aí eu quero citar o que apresenta Nancy Pearcey no livro Libertando o Evangelho do Cativeiro Cultural, quando ela faz menção dessa mudança de concepção teológica que contempla o estabelecimento do sacerdócio universal dos crentes, na tentativa de explicar como isso, do ponto de vista filosófico, incomodava os reformadores, como eles foram usados, de alguma maneira, por Deus para resgatarem o ensino, como ela diz, robusto do sacerdócio universal de todos os crentes. Jogaram fora o sistema de duas camadas de profissionais religiosos versus crentes leigos, substituindo-o pelo ensino robusto do sacerdócio de todos os crentes. Havia uma espécie de dualismo, uma classe escolhida especificamente por Deus, habilitada porque era dada aos exercícios espirituais, e esses exercícios espirituais eram valorizados do ponto de vista filosófico cristão na época. Então esses homens, eles têm uma linha direta com Deus porque eles valorizam o que é valioso. Os homens comuns, dados às atividades comuns, dado aos exercícios comuns da vida, de trabalhar, de ter uma vida sexual, de ter um casamento, de ter um filho, construir alguma coisa, dados ao que se concebia filosoficamente à época como práticas comuns, portanto menos valiosas do que as práticas espirituais, não tinham esse acesso. Logo, eles davam, por assim dizer, a essa classe especial a responsabilidade de entrarem na presença de Deus por eles, porque a ideia era que eles não tinham essa competência, porque eram pessoas comuns dado a trabalhos materiais diferentes dos clérigos, que eram especiais, porque eram dados a trabalhos espirituais. Os reformadores apresentaram a ideia de que não existe uma divisão entre aquilo que é valioso porque é espiritual e aquilo que deixa de ser valioso porque do ponto de vista material. O evangelho, o senhorio, o reino de Cristo abarca todas as coisas e valoriza todas as coisas. Ninguém é melhor do que ninguém porque faz isso, se dá ao trabalho espiritual, e alguém é menos espiritual porque não tem uma vocação, não trabalha na obra de Deus. Todos são chamados a ministrarem na presença de Deus. É nisto que se baseia a motivação reformista, a motivação luterana, e graças a Deus resgatou-se o ensino do sacerdócio universal de todos os crentes. Fechando o primeiro ponto, fazendo menção dessa doutrina que é muito importante para que os que são chamados por Deus não se sintam melhores, especiais, mais habilitados do que os outros. Essa doutrina do ministério da igreja não seja uma espécie de instrumento de manutenção e valorização do poder humano. Nós vamos ao ponto 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Com o passar do tempo, as necessidades envolvendo a missão da igreja em pregar o evangelho e fazer discípulos obrigou o ministério pastoral, apostólico, a organizar os membros da igreja conforme os ministérios de liderança concedidos pelo Espírito Santo. Percebam que nós temos aqui pelo menos duas concepções nesse texto de Araújo, quando ele fala da estrutura ministerial da igreja. A primeira concepção é que a igreja cresceu. Os apóstolos do colegiado original apostólico, os quais tinham a liderança da igreja, não conseguiam mais cumprir algumas tarefas e suprir essas demandas
diversas que apareciam na igreja em crescimento, mas também não determinaram por si, não escolheram por si, não, eu diria, determinaram quem seria ou quem deixaria de ser as pessoas que exerceriam esse serviço e supririam essas demandas. O Espírito de Deus supriu essa necessidade dessa igreja crescente e estabeleceu e entregou dons ministeriais para que as demandas ministeriais de serviços junto ao rebanho de Deus fossem supridos. É desse ponto de vista que o primeiro subponto apresenta o ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há quem diga que existe uma divisão entre ministério fixo e ministério itinerante. Aqui os apóstolos, os profetas, os evangelistas seriam aqueles que andam, né? Pelo menos num contexto da igreja primitiva, e os pastores e os mestres são aqueles que ficam, só a título de adição de informação. Quem são os primeiros a serem apresentados, ou qual é o primeiro ministério a ser apresentado? O ministério de apóstolo. Existe uma série de complexidades em relação à compreensão do que é apóstolo, do que deixa de ser apóstolo, principalmente nesse contexto brasileiro, em que as pessoas se autodenominam apóstolo e nós não sabemos se temos um ministério ou de fato não tem, porque não se comportam como, não cumprem a obra de um apóstolo, na verdade, cumprem a obra de protagonistas da televisão, reconhecido inclusive por escândalos financeiros, em que nada se assemelha ao que a Bíblia diz sobre o ministério de apóstolo. O que é um apóstolo? Alguém enviado em uma missão. Quais eram os requisitos para ser apóstolo? Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus e ter visto Jesus. Só que aqui nós temos um aparente problema. Porque se compreende que apenas o colegiado apostólico original, composto por 12 apóstolos, cumpriam com esses requisitos, estavam dentro desse requisito, porque eles estiveram com Cristo, tinham sido testemunhas da ressurreição de Cristo, tinham visto, em outras palavras, o Cristo morto, o Cristo ressuscitado, Cristo subindo. Então, quem cumpria esses requisitos era apenas os 12 apóstolos, ou seja, os 12 que eram reconhecidos como colegiado apostólico. E quem não cumpria? Porque nós vamos ver nas cartas que existem outras pessoas que não fazem parte desse colegiado original dos 12, que esteve com Jesus, que foi testemunha da ressurreição, que viu o Senhor, mas que são chamados de apóstolos. Paulo é chamado de apóstolo, o caso mais famoso, enfrentou problemas inúmeros por conta disso. Barnabé é chamado de apóstolo e não esteve com o Senhor, não foi testemunha, não viu o Senhor. Apolo é, por inferência, em 1 Coríntios 6:9, chamado de apóstolo. Silvano e Timóteo, Silas e Timóteo, são também chamados pelo apóstolo Paulo de apóstolo. Andrônico e Júnias, em Romanos 16:7, quando o apóstolo Paulo diz que eles se destacaram entre os apóstolos, são reconhecidos como apóstolos. E aí, nós temos, é claro, nesse momento, que compreender que existe aquilo que se reconhece, por meio de alguns teólogos, como o apostolado extensivo, que é o dom de apóstolo. Nós temos o apostolado original, que fechou, não tem nem possibilidade das pessoas serem do colégio apostólico, porque não tem condições de cumprirem esses requisitos que nós já falamos, apenas os 12 cumpriram esses requisitos, mas ao lado dos 12 existe o ministério de apóstolo. Paulo vem ser um representante desse ministério
Barnabé vem ser um representante desse ministério, Apolo vem ser um representante desse ministério, Silas, Silvano, Timóteo vem ser uns representantes desse ministério, Andrônico e Júnias vêm ser também exemplos desse ministério. Mas o que vem a ser? Como é que se reconhece o apóstolo hoje? Esse ministério está envolvido no plantio de igreja. Tal função é similar à do missionário pioneiro de hoje em dia. Isso aqui é uma expressão, é um texto do livro de doutrinas bíblicas de Stanley Horton e Menzies. Ou seja, como se reconhece o apóstolo hoje? Se reconhece em que ele se assemelha aos apóstolos do período do Novo Testamento, que, entre outras características, eram pioneiros na evangelização. Logo, os apóstolos hoje são reconhecidos como tendo o ministério de apóstolo como aqueles missionários enviados que são responsáveis por levar a mensagem de Deus de maneira pioneira para lugares que nunca ouviram falar de Jesus e por lá plantarem igrejas. E existem alguns estudiosos que intercambiam, né? Fazem assim a palavra apóstolos e missões e missionário ser utilizada uma pela outra. O apóstolo seria o missionário enviado para um lugar que nunca ouviu falar de Jesus. Nesse sentido, é preciso nós falarmos que o ministério de apóstolo não diz respeito especificamente a uma função, tem que fazer parte do governo com o nome apóstolo, tem que se apresentar como apóstolo, tem que ter na carteira apóstolo, tem que ter na rede social apóstolo, tem que ter no Facebook, no YouTube apóstolo, tem que obrigatoriamente ser tratado como apóstolo. Não é sobre isso, é mais sobre a função do que o lugar, o patamar, a nominação ou algo dessa ordem. Tendo dito isso, nós vamos ao segundo ministério, o ministério de profeta, outro ministério que tem uma série de complexidades quando se estuda sobre ele. Quem era o profeta? O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Preste atenção no que Horton e Menzies dizem sobre os profetas. Os profetas faziam parte da igreja apostólica e tinham um ministério específico de declarações inspiradas. Enquanto os apóstolos e os evangelistas levavam o evangelho ao mundo não regenerado, os profetas tinham como missão consolar, edificar e exortar as várias igrejas. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, Atos 15, 32. Sua mensagem, porém, não deveria ser tomada como infalível, mas julgada e avaliada por outros profetas da igreja local. E aqui nós já sentamos, nós já concordamos com o seguinte: o ministério de profeta do Novo Testamento não é igual ao ministério profético do Antigo Testamento. O ministério profético do Antigo Testamento é específico no processo de revelação canônica das Escrituras de Deus. Fechou. Acabou. Cânon fechou. Mas existe uma necessidade de consolação, de edificação, de encorajamento na igreja presente. E para suprir essa necessidade, Deus, por meio do Espírito, deu à igreja o ministério de profeta. E aí, o que ele produz pela sua fala, por muitas vezes nem diz respeito a uma previsão antecipada do que vai acontecer. Isso se aplica mais especificamente ao dom de profecia, que não é o mesmo do ministério do profeta, mas a consolação, a edificação com base na palavra dos profetas, ou seja, com base na palavra de Deus. E aí eu quero fazer uma observação, senhoras e senhores, de como os profetas, os que tinham o ministério de profeta na igreja primitiva,
eram tratados. E vocês vão perceber a semelhança que eles têm com o que nós reconhecemos hoje de pastores, pregadores que têm um ministério itinerante, muito mal visto, cheio de manchas por alguns, mas é um ministério que é exercido por algumas pessoas com muita eficiência, que nós vamos perceber existia na igreja primitiva, e os profetas eram itinerantes. Olha o que diz a Didaquê, ou seja, um manual, um documento que organizava, que orientava um comportamento, a ética, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, à luz de várias circunstâncias, para os irmãos da igreja primitiva. O profeta deveria ser bem cuidado. O profeta deveria ser alimentado. O profeta deveria ter com que se manter. O profeta deveria ter com que se alimentar. O profeta que se apresentasse como verdadeiro, em que ensinasse a verdade, deveria ser bem cuidado pela igreja local em que ele estava, pelas famílias da igreja local. Inclusive existe uma frase da Didaquê que apresenta esse cuidado com os profetas, de que se tu fizeres o melhor pão, tira o primeiro e dá ao profeta. Se tu fizeres a melhor comida, tira a primeira e faz ao profeta. O melhor fruto da lavoura, tira o primeiro e dá ao profeta. Ou seja, apresenta-se uma orientação ao cuidado desse profeta itinerante. O profeta era o homem da palavra. O profeta era o homem que tinha uma iluminação, uma inspiração de Deus na palavra, a fim de exortar, consolar e edificar a igreja. O ministério do profeta se distancia um pouco daquilo que a gente entende, daquele floreio emocional, efusivo e tal, de coisas que iriam acontecer previamente. Isso pode acontecer na manifestação do dom de profecia, mas o ministério do profeta, serviço do profeta está ligado ao ensino da palavra, pregação da palavra, sob iluminação sobrenatural do Espírito Santo. Terceiro ministério, ministério de evangelista. Aqui talvez seja um dos mais fáceis que nós somos levados a estudar. Quem é o evangelista? É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Se o profeta é o homem da palavra, o evangelista é o homem das almas, é o homem do amor às almas. Olha o que diz Araújo. Os evangelistas possivelmente auxiliavam na proclamação do evangelho aos incrédulos junto às igrejas já constituídas, conforme Filipe, o evangelista que residia na cidade de Cesareia, Atos 21:8. Ou seja, proclamavam a palavra na região onde estavam congregados. E, por fim, pastores e mestres. E aí há alguém que explica, inclusive, o lugar do ministério de evangelista antes de pastores e mestres. Porque o evangelista ganha, o pastor cuida e o mestre discipula. O mestre ensina. O apóstolo vai, prega para quem nunca ouviu. O profeta vai, cuida, orienta, exorta. O evangelista, essa igreja nova, o evangelista às vezes faz parte dessa igreja nova, continua a pregar para os incrédulos que não aceitaram de primeira na visita do apóstolo, e os pastores, à medida que esses incrédulos que são ganhos pela pregação do evangelista, cuida, e o mestre discipula. Um ciclo funcional perfeito, que funciona, pelo menos deveria funcionar até hoje. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, e ele tem como modelo Jesus, o bom pastor, enquanto o mestre tem a função de ensinar. O mestre é essa pessoa qualificada para, inclusive, preparar a igreja para se defender ante os ataques doutrinários e fazer com que a igreja seja infinitamente uma discípula em cada crente individual de Jesus para sempre.
Então, senhoras e senhores, esse é o nosso segundo subponto que faz, melhor, primeiro subponto que faz menção desses 5 ministérios. E no segundo subponto, nós temos o serviço de diácono e presbítero. Há quem diga que os diáconos e os presbíteros estavam em torno desses 5 ministérios como auxiliares, escolhidos pela igreja, competentes administrativamente e também competentes no ensino da palavra, na pregação da palavra, e estavam como auxiliares das igrejas locais. Por isso, são chamados de ministérios locais, oficiais locais. Quem eles eram? Um grupo de oficiais eleitos pela congregação, ou seja, eram da congregação, precisavam ter esse relacionamento com a congregação, os quais se comunicavam na relação de suprir necessidade da igreja, no caso dos diáconos, auxiliarem os presbíteros. Além do diácono ter essa característica do serviço social, do serviço prático, como nós vimos em Atos 6, eles também tinham, como nós vimos em alguns momentos, eu diria assim, das Sagradas Escrituras, uma relação com os presbíteros, uma relação de auxílio. Os presbíteros eram pastores locais, eram representados mais ou menos como dirigentes locais de comunidades locais que supervisionavam, administravam, pregavam para comunidades locais e, logicamente, precisavam de auxiliares imediatos que fizessem aquilo que eles não conseguiriam fazer. E aí está a figura do diácono. Diáconos, à luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja, mas não a esfera social da igreja, mas também a esfera doutrinária da igreja, a esfera administrativa da igreja. Se percebe que os diáconos eles tinham uma relação com as finanças da igreja, até porque o chamado à responsabilidade moral dos diáconos envolvia o não apego ao dinheiro, a não ganância. Então eles tinham uma relação muito próxima com o dinheiro. E os presbíteros, quem eram? Os presbíteros eram alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. E aí ele se confunde com a figura do pastor, ele se confunde com a figura do coordenador, ele se confunde com a figura do dirigente, que, é claro, precisa de pessoas que estejam ao seu lado, diáconos, para o auxiliar. Então vamos ao nosso ponto 3. Tendo falado dos 5 ministérios, tendo falado dos 2 ofícios locais, diáconos e presbíteros, nós vamos às qualificações para o ministério. E eu começo a falar sobre as qualificações para o ministério fazendo menção de um texto da Didaquê. Diz assim: escolham para vocês, olha a igreja escolhendo, bispos e diáconos dignos do Senhor. Eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro. Então isso significa dizer que os presbíteros e os diáconos tinham uma relação com a finança da igreja, ou seja, tinham uma função administrativa. Verazes, homens de verdade, palavra, e provados, porque eles também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres, ou seja, eles precisam ter habilidades administrativas, precisam trabalhar com as mãos, precisam fazer serviços, mas precisam também ter competência da fala, precisam ensinar, precisam saber pregar, porque eles exercem para vocês também o ministério dos profetas e dos mestres. Não os desprezem, porque entre vocês eles têm a mesma dignidade que os profetas e mestres, porque eles acabam, não é porque têm o ministério de profeta e de mestre, mas acabam exercendo, por exemplo, a pregação, o ensino da palavra, meio que obrigatoriamente. Então, não é só uma qualificação, eu diria, física, uma qualificação técnica, uma qualificação na palavra também. É uma função da pregação, é uma função da proclamação. E muitas vezes as pessoas rebaixam o diaconato à ideia do serviçal. Sim, a palavra diácono no grego tem essa ideia de serviçal, de serviço, de ruperetes, aquele que está
no navio embaixo, fazendo a movimentação para que o navio navegue no mar e tal. Tem aquela ideia do exercício, do serviço, do trabalho, do suor, mas não é só isso. Ao lado disso, isso é uma realidade da igreja primitiva, eles exercem também o ministério da pregação, do ensino, que a realidade testemunha isso. Nós conhecemos vários diáconos que ora tem uma característica do cuidado, do zelo, do trabalho, ora tem a característica da pregação, do ensino e assim sucessivamente. E aí nós temos as qualificações de natureza moral, entre elas o não apego ao dinheiro, porque tanto o presbítero quanto o diácono, eles têm uma relação administrativa financeira e, logicamente, eles não devem ser motivados pelo dinheiro, não devem ser doentes pelo dinheiro, não devem falar o tempo todo em dinheiro, como alguns que se dispõem ao trabalho do Senhor acabam sendo motivados tão somente pelo dinheiro. Ele precisa ser alguém desprendido do dinheiro e não soberbo. Tem a qualificação de natureza social. O aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Preciso ter em mente que, muito embora Deus o tenha chamado, Deus o tenha escolhido, dentre os chamados, dentre os escolhidos, e lhes dado uma qualificação específica que o põe no governo da igreja, em destaque, na administração do poder da igreja, isso não lhe faz melhor do que os outros, isso não o coloca no patamar. Muito pelo contrário, a orientação bíblica aponta ele como serviçal de todos e o mais cobrado de todos. Portanto, o ministério não deve ser uma razão de arrogância, de soberba. E nós findamos essa lição considerando o seguinte: os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis o exercício do ministério, as qualificações morais e sociais, conforme nós estudamos aqui. O ministério não deve ser motivado pelo dinheiro. Quem trabalha na obra de Deus não deve ser doente pelo dinheiro. E quem trabalha na obra de Deus também não pode ser orgulhoso, soberbo. Senhoras e senhores, esta é a nossa lição de número 7. Estas são as nossas considerações. Eu espero que eu tenha podido lhe ajudar e eu desejo a bênção poderosa de Deus sobre você e toda a sua casa, em nome de Jesus.